Bom, a gente vai conversar sobre como viver com menos lixo. E aí a humanidade se separa mais ou menos em duas turmas. Tem uma galera que acha que esse problema do lixo não é com a gente, né? Que vai tocando a vida e é assim mesmo, não tem o que fazer. E tem uma galera pequena que fica muito angustiada e desesperada, porque a gente está enchendo o mundo de lixo e a gente está enchendo o mundo de lixo mesmo. Então, a conversa aqui é como é que faz para reduzir muito o lixo que a gente produz no mundo e como é que faz para a gente se acolher e se abraçar quando, nesse momento, ainda não é possível acabar de vez com todo o lixo. Eu vou contar algumas histórias de alguns objetos da minha vida e lembrar, mas vou começar lembrando o seguinte: essa história de coisas que são feitas para quebrar, essa história de ficar enchendo latões e latões de lixo e tudo mais, ela é muito recente na história da humanidade. Vamos lembrar que até outro dia assim, até 150 anos atrás, tudo que as pessoas usavam era material natural, madeira, pedra, né? Terra, isso tudo a própria natureza dá um jeito de reabsorver, nada disso vira lixo. A partir do momento que os plásticos entraram na história, isso é o principal problema, aí a gente começou a produzir muito lixo. E além da questão dos plásticos, tem essa história de você compra um equipamento, esse equipamento quebra. Compra um equipamento quebra. Isso também é novidade mais recente ainda na história e eu vou indicar um filme que está disponível aí nas plataformas. Ele chama The Light Bulb Conspiracy, a conspiração da luz, né, da lâmpada, ou Comprar, Tirar, Comprar. É um filme espanhol incrível que mostra como surgiu a obsolescência programada. Para quem não conhece essa expressão, o que é obsolescência? É tornar obsoleto, forçar algo a se tornar disfuncional de acordo com o tempo. Praticamente tudo que a gente compra hoje em dia é feito para ter uma vida útil pequena, para as pessoas voltarem a comprar novamente. Isso se chama engenharia de consumo e foi desenvolvido sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Essa é a minha máquina de lavar e ela está fazendo aniversário de 30 anos. Parabéns para você! Muitos anos de vida ainda para você e para todos os objetos que ajudam a gente no dia a dia. Olha, isso tudo aqui, lâmpadas lindas, lâmpadas novinhas, lâmpadas que foram usadas por poucos meses. Tem que embalar, mandar para um lugar que cuida de resíduo eletrônico, porque é tudo complicado. Isso aqui eu comprei, era um processador desse que fatia e pica as coisas. E ele vinha com uma pecinha aqui no meio, que encaixava, uma pecinha assim, uma hélicezinha, que não está mais aqui, que eu já mandei para reciclar. E o encaixe dessa pecinha quebrou. Esta máquina aqui está perfeita. E a empresa, que eu nunca mais vou comprar nada dessa empresa, ela se recusa a colocar no mercado peça sobressalente. E por causa disso, eu até tinha comprado, porque isso aqui é de vidro, ai que lindo, eu vou guardar o vidro para fazer muda de planta, que é uma coisa útil, mas isso aqui também vai para o lixo eletrônico. Tem um lugar muito legal que conserta coisas, fica na Rua Pinheiros, chama Comercial Marupá, Rua Pinheiros 151. É incrível, porque o meu aspirador de pó que não está aqui, ele já tem uns 20 anos, e o liquidificador, esse queridinho aqui, ele tem quase 30 anos também, viu?
Só que agora ele tá com esse copo quebrado. Outro dia eu fui no Marupá, não tinha chegado ainda o copo. Eu tenho que fazer essas marcações aqui, porque não é o copo original, tem que encaixar direitinho. Mas assim, a máquina dele tá perfeita, como igualzinho o dia que ele saiu da loja há 30 anos atrás. E essas coisas antigas, eu não me desfaço delas porque acho que a engenharia de consumo não estava tão avançada, então elas não quebram. É como o caso da máquina de lavar. Eu faço vários programas, né, na internet. Aí eu preciso de microfone. E tem esses fones. Isso tudo, o que vai virar? Vai virar resíduo eletrônico. É o mesmo caso do celular. Eu adoraria que os celulares permitissem upgrades infinitos. E eu vou agora falar um pouco de alternativas que reduzem muito a produção de lixo, né? Eu não compro mais balde de plástico. Com o tempo, resseca, quebra, e aí você tem que comprar outro. E você acha que é super baratinho? Não é, porque isso aqui dura. Isso aqui deve ter uns 10 anos. Mas como é que eu comecei a usar coisas de alumínio? Não está aqui, mas eu uso bacia de alumínio para lavar roupa. Eu tomo banho dentro da bacia, porque para mim a crise hídrica ainda não acabou. E eu tenho uma bacia de mais de 50 anos que estava na casa da minha mãe. No dia que isso aqui não funcionar, o alumínio, ele recicla eternamente. Vassoura, amo vassoura de palha com madeira. Quando essa vassoura não servir mais para varrer, que vai virar lixo, é esse fiozinho de plástico e essa bobeira de plástico. O resto, isso aqui vai virar estaca na horta, e isso aqui eu picoto no processador e vira cobertura de solo para a horta. Minhas eco bags tem, sei lá, quase 20 anos, essa tem mais, essa tem um pouco menos. Quando eu vou comprar, eu saio de casa com isso aqui. Aqui dentro tem um monte dos malfadados plásticos, mas eu vou recolhendo os plásticos compulsórios. Eu tento comprar o máximo possível as coisas a granel e levo sempre os mesmos plásticos. Capítulo roupa. Recentemente veio à tona uma realidade dos lixos de roupa no mundo. Existem lixos de roupa nova, porque as empresas ficam produzindo coleção em cima de coleção, em cima de coleção, em cima de coleção, e roupa nunca usada vai para lixão. É uma coisa trágica, a gente precisa reduzir muito o consumo de roupa. E o ideal é não comprar roupas de fibras que não sejam naturais, porque aqui hoje eu tô com a camiseta de algodão e jeans. A hora que não der mais para ser camiseta, o que eu faço? Por exemplo, eu aprendi a fazer faixas de cabelo. Todas essas faixas de cabelo que eu uso para trabalhar na horta, para cozinhar, são todas retalhos de camisetas. A hora que isso não funcionar como faixa de cabelo, o que faz? Muito simples. Vira pano de fazer limpeza, ou então vira fundo de vaso. Fronha, né? Fronha, ela uma hora rasga. E aí eu reconstruo as fronhas com pedaços de lençol velho. Eu vou terminar essa história dos objetos queridos falando de alguns calçados. Primeira coisa, quando a gente resolve viver com menos lixo, eu percebi que as coisas têm cara de nova mais ou menos 5% ou menos da vida útil das coisas. Você começa a usar uma coisa e ela fica com cara de velha, e ela vai ficar com cara de velha 95% da vida dela. Então, se a gente tem mania de querer tudo com cara de super novo, você começa a descartar, sem fim. Então, quando a gente resolve viver com menos lixo, é viver com aquele prato que às vezes está um pouco lascado, mas dá para sobreviver. É viver com essa galocha aqui. Aí tem o lado legal das coisas que tem uma história, né? Eu comprei essa galocha há 21 anos atrás. E uso pra caramba até hoje. Aí ela começou a ressecar, eu costurei, ela vai mais alguns anos. Esse tipo de chinelo aqui, esse aqui é uma relíquia.
Esse aqui, chinelo brasileiro, famoso, eu parei de usar. Por que eu parei de usar? Eu descobri que eles mudaram a fórmula. Inventaram uma engenharia de consumo para essa tira assim quebrar sempre no mesmo lugar. Eu deixei de comprar esse tipo de chinelo e passei a comprar esse aqui, que é parente desse aqui. É mais caro? É mais caro. Infelizmente, é importado. Esse aqui já está um pouco quebrando aqui, mas ele está comigo há uns 10 anos. E ele praticamente não tem plástico. Quando ele quebrar de vez, ele vai virar cobertura de solo, porque é couro, cortiça, essa borracha aqui já nem vai existir porque vai estar gasta. Eu vou terminar esse vídeo comentando que existe um movimento político no mundo, que é o movimento pelo direito de consertar, o direito ao conserto, e que eu super apoio, faço parte, e esse movimento existe para exigir que as empresas permitam que as pessoas possam consertar. A gente não vai do 100 ao 0 de uma vez só. É possível reduzir muito, muito a produção de lixo. Fica o convite para a gente produzir menos lixo e para a gente compartilhar as nossas histórias e estratégias para reduzir a produção de lixo.